A educadora e pesquisadora Cléo Fante é a convidada do Sempre um Papo desta semana. Preocupada com o crescimento da violência nas escolas, Cléo Fante escreveu O Fenômeno Bullying. O livro traz uma proposta de como educar para a paz, estimulando o diálogo, o respeito, a tolerância, a solidariedade e relações de cooperação entre crianças e jovens no ambiente escolar. Você confere agora a entrevista com a educadora Cléo Fante no Sempre um Papo. Boa noite a todos. É uma alegria bem grande estar aqui com vocês para falar sobre violência escolar. Parece um tema um tanto quanto assustador, mas eu quero dizer que há esperança. A violência que estamos vivendo hoje na nossa sociedade, que vem trazendo para todos nós, não só para o povo brasileiro, uma intranquilidade, frustração, angústia. Não temos sossego mais de sair às ruas, de deixar nossas casas abertas. Não temos mais aquele relacionamento como outrora, onde sentávamos à rua, à calçada, conversávamos com os vizinhos, tínhamos amizades. Hoje nós estamos nos fechando cada vez mais e nem sabemos quem mora do lado da nossa casa, quem é o vizinho da frente do seu apartamento ou do lado. E nos fechamos tanto que quando estamos num local público, numa fila de um banco, uma fila de ônibus, não temos nem olhamos para a pessoa que está do nosso lado. Por exemplo, neste momento aqui, você já olhou para a pessoa que está do seu lado? Você a conhece? Você a cumprimentou? Então, é uma oportunidade para que façamos isso. E quando falamos, então, em violência escolar, mas de que violência nós estamos falando? Quando nós queremos combater a violência escolar, mas qual? Então, é comum que as escolas, pensando na prevenção da violência, elas aumentam cada vez mais os seus muros, colocam grades altas, detectores de metais, câmeras de vídeo e, em algum lugar, cães farejadores, para saber o que as crianças trazem na mochila, como se essas estratégias fossem realmente resolver a problemática. E quando, na verdade, o que deveríamos estar preocupados é com o que as crianças trazem em seus corações. Porque a violência explícita, essa que nós estamos nos empenhando em extirpar de dentro das nossas escolas, essa, quando acontece, então, somente assim é que nós vamos tomar providências. Essa violência explícita é que os meios televisivos vêm mostrando reações extremadas, onde alunos entram à escola, matam, ferem e acabam se suicidando. E o que nós achávamos que acontecesse somente em escolas americanas, onde alunos realmente traumatizados matam e se matam, acontecem também nas escolas brasileiras, como as recentes tragédias ocorridas na cidade de Itaiúva, no interior paulista, em 2003, quando um jovem de 18 anos, concluído o ensino médio, ele adentra a escola munido de armas e atira contra 50 pessoas, ferindo 6 colegas, o zelador da escola, a vice-diretora, e se mata dentro da escola. Em 2004, em Remanso, na Bahia, também um jovem de 17 anos vai até a escola, mas ela estava fechada, não suportando as situações que era submetido na escola. Ele procura o seu agressor principal, um garoto de 13 anos, vai até a casa dele, chama-o até a porta e dá-lhe um tiro na cabeça. Desesperadamente, ele vai até o curso de informática, sabedor que seus colegas de escola estão ali,
e mata a secretária, fere mais 2 pessoas e uma outra desesperada pula do 2º andar e quebra as 2 pernas. Ainda em 2004, uma criança de 11 anos, que nós vimos nos meios de televisão, de comunicação, especialmente no televisivo, uma criança que desaparece da escola com 11 anos de idade. E aí todos nós nos perguntamos, por que será que jovens, crianças, não só nas escolas brasileiras, mas de todo o mundo, têm esse tipo de reação? E queremos, então, justificar as condutas, e a primeira que encontramos é que tem algum transtorno psicológico, são crianças desequilibradas. Mas não nos damos ao trabalho de pesquisar, de investigar o que levou essa criança, quais os motivos a levaram a realmente ter esse transtorno psicológico. Então, esse tipo de violência, que não é explícita, mas é uma violência sutil, uma violência velada, aquela que se dá nas entrelinhas, é que nós chamamos, que nós conhecemos como bullying. Então, é um termo em inglês que, na língua portuguesa, não tem um significado, nós não conseguimos encontrar uma palavra que pudesse realmente caracterizar esse conjunto de comportamentos intencionais, repetitivos, adotado por um ou mais alunos contra um outro, causando dor, angústia e sofrimento. O termo bullying é utilizado na literatura psicológica anglo-saxônica para designar o comportamento agressivo e antissocial nos estudos sobre a violência escolar. Então, na maioria dos países, utiliza-se o termo bullying. E, no Brasil, então, realmente, como eu disse, por não encontrar termo semelhante, nós utilizamos também esse nome, bullying. Que, se fôssemos pegar o dicionário português e inglês, encontraríamos bullying igual a tiranizar. Então, tiranizar não cabe nesse conjunto de comportamentos. Então, realmente, é o termo empregado, não só aqui, mas, como disse, na maioria dos países. Bom, os estudos do fenômeno bullying se iniciaram na década de 70 na Suécia, e depois ele foi para a Noruega, e na Noruega realmente ganhou a opinião pública, fez com que os professores, os profissionais de educação, autoridades de educação, se empenhassem na pesquisa sobre esse fenômeno, quando um fato chamou a opinião pública, quando 3 crianças no norte da Noruega se suicidaram, crianças que tinham idades entre 10 e 14 anos, e isso realmente foi um fato que chocou. E o motivo desses suicídios foram atribuídos a situações de maus tratos que essas crianças foram submetidas por seus companheiros de escola. E a Universidade de Bergen, através de um pesquisador chamado Dan Wells, conhecido hoje mundialmente como o pai do bullying, ele conseguiu diferenciar o que é o bullying das brincadeiras próprias da idade, própria do amadurecimento das crianças. Porque as crianças realmente brincam, apelidam, caçoam, zoam uma das outras. E os critérios que ele estabeleceu é que a ação agressora tem que ser repetitiva contra uma mesma vítima por um período prolongado de tempo. Tem que haver desequilíbrio de poder entre vítima e agressor. Esse desequilíbrio pode ser físico, de repente, a criança que está sendo vitimizada, ela é mais frágil, ou são vários garotos, ou um grupo de garotos e garotas que hostilizam essa criança, então não tem como se defender, né, de um grupo. E um outro critério que ele estabelece é que isso acontece sem motivação evidente. O bullying não surge de uma discussão, de um desentendimento, de uma briga, de um conflito entre 2 crianças ou mais, mas sim de uma recusa, inicialmente, de uma recusa a uma diferença. Então, geralmente, o agressor, ele consegue trazer para junto de si vários outros. Então, eles formam o que nós chamamos de gangues dentro da escola, se juntam para hostilizar, para perseguir, para ameaçar, chantagear. Não é raro as crianças que levam lanche para a escola, levam dinheiro e são obrigadas a entregar para esse grupo de agressores.
E em nossas pesquisas nós encontramos casos extremamente graves, onde criança de primeira série era obrigada a comer grama na escola todos os dias. Caso não fizesse, então apanharia. E a criança ela não tem habilidades para estar se defendendo, ela não tem assertividade, ela não tem como se defender, ela não aprendeu esses mecanismos de defesa e se torna um alvo fácil, um bode expiatório a um elemento, a um grupo dentro da escola. E essa perseguição é tão grave que ela extrapola os muros da escola. Muitas vezes, a criança-alvo, quando recebe um apelido pejorativo, constrangedor, que traz sofrimento, então, essa situação, ela não se dá só na escola, mas também se dá na comunidade, especialmente quando a cidade é pequena. Então, essas grandes tragédias que aconteceram no mundo todo, nas escolas do mundo todo, nós vamos observar que, por coincidência ou não, são cidades pequenas. Por exemplo, Taiúva, uma cidade de 7.000 habitantes. Então, a vitimização, ela se estendeu além dos muros da escola. Esse garoto, ele foi alvo durante 11 anos. Por ser obeso, ele era ridicularizado, era chamado de baleia, de elefante cor-de-rosa, de mongoloide. E isso, claro, quando acontece todos os dias, causa um sofrimento muito grande. Quem é que gosta de passar por situações constrangedoras, por situações de humilhação, de ridicularização, por ser diferente? Então, quando a gente passa por uma situação constrangedora, é difícil para a gente, para superar tudo isso, mesmo se a gente tem assertividade, se tem habilidade para lidar com determinadas situações. E o maior problema é que isso tem uma consequência muito grande, porque além de causar traumas psicológicos, ainda traz consequências à saúde física, à saúde emocional e na aprendizagem. Então, o bullying, ele incide na aprendizagem, porque a criança passa a não ter concentração, a perder a motivação pelos estudos, a ter queda no rendimento escolar, faltar demais à escola, o absentismo, e acaba se evadindo da escola. No campo da saúde física e emocional, a criança tem como consequência a queda da autoestima, os sintomas psicossomáticos, então tem dor de cabeça, dor de estômago, tontura, diarreia, sudorese, taquicardia, enurese, tem pesadelos, tem insônia, tem estresse, tem depressão e também ela pode estar sendo conduzida ao suicídio. Então, realmente é muito grave o fenômeno bullying, é muito grave para as vítimas, mas, por outro lado, também é grave para os agressores. Porque a criança que hostiliza, a criança que ameaça, a criança que intimida o seu companheiro de escola, ela está introjetando esse comportamento à sua própria personalidade. Ela está se distanciando dos objetivos escolares. A criança, ela está também tendo dificuldade na aprendizagem. E, além do mais, ela tem toda a probabilidade de ir para a delinquência. E em estudos longitudinais desenvolvidos por esse pesquisador norueguês Dan Oeus, ele pesquisou um grupo de alunos com idades entre 12 e 16 anos e fez o acompanhamento no desenvolvimento, então um estudo longitudinal. E a conclusão que ele chegou é que 60% desse grupo estudado, ao completar 24 anos, já tinham pelo menos uma condenação legal. Então, é grande a relação entre o bullying e a criminalidade. Então, ele acaba comprometendo o desenvolvimento, a personalidade do agressor. E se ele é muito fácil submeter uma criança ao seu domínio, à sua subjugação, será fácil, quando adulto, formar uma gangue para assaltar, para sequestrar, para vitimizar, principalmente os vulneráveis. Então, realmente, o fenômeno bullying é algo preocupante.
que a sociedade, não só os profissionais de educação, mas também os profissionais de saúde, as famílias, devem estar atentas, especialmente quanto ao comportamento das crianças, o comportamento dos seus filhos, que são estudantes. E qualquer alteração no comportamento, por mais insignificante que pareça aos pais, deve ser motivo não de preocupação, mas de uma investigação mais profunda. Então, os pais devem observar se a criança chega nervosa em casa, agressiva quando vem da escola, se tem um aspecto triste, contrariado, deprimido, aflito, se apresenta desculpas para faltar às aulas. Então, no momento de ir para a escola, a criança está bem, mas em dado momento ela começa então a ter dor de cabeça, dor de estômago, vômito, diarreia. Então, isso chama muita atenção quando é algo que se repete ou que se prolonga. E o que é comum, então, é que os pais levam a criança para o médico, faz todos os exames e não constata nada. Porque realmente ela está somatizando essa ansiedade, esse medo, essa tensão de estar frequentando a escola, porque a escola, para a vítima, passa a ser um local nada agradável. Então, ela não quer ir para a escola. Bom, em nossas pesquisas que realizamos, principalmente na região de São José do Rio Preto, com um grupo de quase 2.000 alunos, nós identificamos que 49% desse grupo de 2.000 alunos estavam envolvidos no fenômeno bullying. Então, é um dado extremamente relevante, 49%. Nas pesquisas realizadas no Rio de Janeiro, pela ONG Abrápia, com quase 6.000 alunos, eles identificaram também índices semelhantes. Em quase 6.000 alunos, 40,5% estavam envolvidos em bullying na escola. Então, de nossas pesquisas, vamos falar um pouquinho. Desses 49% que estavam envolvidos em bullying, 22% foram identificados como vítimas, 15% identificados como agressores e 12% como vítimas agressoras. Isso significa que a criança ela é vitimizada e ela tende a reproduzir esse comportamento contra um outro colega ainda mais frágil, mais indefeso que ela. Então, o bullying é uma dinâmica expansiva que envolve um número cada vez maior de alunos, que vitimiza na mais tenra idade escolar. Isso não é algo que acontece entre os adolescentes de 5ª ou 8ª série, no ensino médio. Não. Nós encontramos crianças que já desempenham um comportamento agressivo, um comportamento dominador, subjugador, aquele comportamento que irrita as pessoas, que perseguem, crianças de 4, 5 anos. Mas em nossas pesquisas, o que nós trabalhamos com crianças de 1ª série até o ensino médio. Então, nós podemos falar dessa realidade, do ensino fundamental e do ensino médio. Desse grupo de alunos que foram identificados como agressores, desses 15% de 2.000 alunos, é um dado extremamente relevante. 80% deles disseram que agem assim como forma de estar reproduzindo os maus tratos sofridos. Então, eles tendem realmente a reproduzir a vitimização que sofrem. Então, nós atribuímos as causas do bullying a duas causas principais que podem sintetizar as demais. A primeira delas é essa necessidade que o agressor tem de estar reproduzindo contra outros os maus tratos que recebe. E nessa pesquisa que nós realizamos, então, com os agressores, nós, chegando a essa conclusão da necessidade que ele tem de reproduzir os maus tratos sofridos, nós identificamos uma doença psicossocial, uma síndrome, que denominamos de SMAR, Síndrome de Maus Tratos Repetitivos. O portador dessa síndrome, ele é acometido de uma rica sintomatologia. Então, desde agressividade, impulsividade, irritabilidade, intolerância, inabilidade de estar lidando com situações conflituosas, a ausência de solidariedade, a ausência de empatia. Então, realmente, nessa síndrome, o portador, ele age em decorrência
de um período prolongado de maus tratos a que é exposto. E onde a criança, então, ela adquire, né, esse modelo que ela desempenha na escola. Então, nós atribuímos tudo isso aos modelos educativos que a criança está sendo submetida, ou foi submetido aos modelos educativos introjetados, principalmente na primeira infância. Então, crianças que são expostas a situações de humilhações, a situações de maus tratos, a situações de violência, elas tendem a reproduzir esse comportamento contra seus irmãozinhos menores ou contra os seus colegas na escola. Então, quando falamos em prevenir a violência, então veja bem de que violência estamos falando, de uma série de violências. Porque a violência ela é explícita, mas também essa violência velada, que é o bullying. E que é essa que nós temos uma preocupação bem grande e que, a partir do momento que conhecemos, no nosso doutorado na Espanha, conhecemos esse termo e quando nos inteiramos da gravidade desse fenômeno, é que escrevemos o livro Fenômeno Bullying e trouxemos, então, um programa, desenvolvemos um programa, o Programa Educar para a Paz. Esse programa, ele como pilar, principalmente a tolerância, a solidariedade, o respeito às diferenças, a convivência pacífica. Por que nós denominamos Programa Educar para a Paz? Por acreditarmos que a paz é o anseio das crianças envolvidas nesse fenômeno, assim como é o anseio de toda a sociedade. Nós queremos viver num mundo de paz. Nós precisamos construir um mundo de paz. Mas como construir esse mundo? Então, a escola é o local onde se deve disseminar uma contracultura de paz. Se existe uma cultura de violência arraigada na nossa sociedade, então é na escola que se deve começar, que se deve lançar uma educação voltada para a paz. Porque acreditamos que as crianças têm um poder disseminador da paz muito grande. As crianças aprendem na escola a tolerar, a conviver pacificamente, a usar o diálogo na resolução dos conflitos, a serem solidárias umas com as outras, a respeitar e conviver com a diferença. Se as crianças aprendem isso na escola, elas podem fazer uma educação via contrária, levar para casa essa aprendizagem adquirida na escola. Então, somente assim é que nós podemos vislumbrar uma nova geração de paz, da qual acredito que nós não vamos estar participando, né? Nós não estaremos nas futuras gerações, mas podemos participar, sim, auxiliando na construção dessa nova mentalidade que é a educação para a paz. Só uma pergunta, aproveitando que você falou, essa pesquisa foi feita como e onde? A pesquisa foi realizada na região de São José do Rio Preto, né, mais especificamente na cidade de Barretos, São José do Rio Preto, e uma cidadezinha, um município muito pequeno, que eu não posso nem dizer onde é, porque só existe uma escola e me pediram sigilo. Perfeito, claro. Né? Então, a pesquisa que nós realizamos, só complementando, nós pegamos como parâmetros uma cidade grande de 400 mil habitantes e um município pequenino de 4 mil habitantes, para ver se realmente existia diferença ou não. Mas, realmente, em toda e qualquer escola existe o fenômeno bullying, independentemente de ser particular, de ser pública, se é localizada na periferia, se é localizada na zona central, e, inclusive, aqui em Brasília, nós estamos já trabalhando, desenvolvendo o programa Educar para a Paz, numa escola da rede pública, como voluntário nessa escola, fazendo também a nossa parte social, e escolas... Oi? Posso, Escola Classe 18, em Taguatinga. E escolas particulares já estamos capacitando os seus professores para que possam realmente atuar e implantar o programa Educar para a Paz. Esse programa ele vem sendo desenvolvido desde o ano 2000 e nos moldes atuais ele foi desenvolvido realmente no ano de 2002, quando aplicamos numa escola da rede pública municipal
de São José do Rio Preto. Essa escola tem 450 alunos de 1ª à 8ª série. E um dado extremamente importante que eu identifiquei na escola, quando eu fiz o levantamento, quando eu fiz a investigação, o que nós encontramos é que em apenas um semestre, 66% dos alunos estavam envolvidos no fenômeno bullying. Em apenas um semestre, sendo desses 26% vítimas. Isso significava que a cada 4 alunos, um era vítima de bullying. E após a implantação do programa, durante 2 anos, nós deixamos a escola com uma realidade bem diferente. Apenas 4% dos alunos ainda estavam envolvidos no fenômeno. E eu justifico o porquê. Porque alunos chegavam de outras escolas, transferidos, então onde não havia o programa, onde não havia debate, espaços para que pudessem trabalhar o fenômeno, então chegava lá já trazendo todo esse comportamento. E crianças também que iniciavam a escolaridade, que ainda não estavam sendo trabalhados com o programa Educar para a Paz. Então, realmente, o programa desenvolvido por nós, o programa Educar para a Paz, ele é um conjunto de estratégias psicopedagógicas, onde ele é capaz de minimizar os efeitos do bullying, ele é capaz de reduzir esse comportamento nas escolas e, como disse, tem como pilar a tolerância, a solidariedade, o respeito às diferenças, o diálogo. E nós trabalhamos com grupos de alunos solidários. Uma das estratégias utilizadas é nós formamos grupos de alunos solidários. Esses alunos são treinados, são capacitados para atuarem junto aos seus colegas em sala de aula e fora da sala de aula. Especialmente no horário do recreio, onde a supervisão é deficitária, e é nesse momento que as crianças perseguem, intimidam, humilham umas às outras, ameaçam, tomam lanches, dinheiro, etc. Então, esses alunos solidários, eles andam no horário do recreio e buscam as crianças que estão isoladas, as crianças que estão excluídas, e trazem para a inclusão, especialmente das brincadeiras, das danças, das músicas que eles promovem. Então, são grupos de alunos que, a cada dia, especialmente de alunos mais velhos, são responsáveis pelo recreio dirigido. Também formamos grupos de pais solidários que ajudam no horário do recreio, nas brincadeiras, ajudando para evitar, na verdade, as brigas, os desentendimentos. Quando surge um foco onde vários alunos estão ali tentando, já iniciando uma briga, esses alunos solidários, os pais que estão ali, eles já intervêm. Então, pensando no recreio, que é um espaço chamado até de terra do ninguém, então, pensando nisso, é que nós desenvolvemos essas estratégias voltadas para o recreio. Temos também, dentro do programa Educar para a Paz, estratégias individuais, onde o professor aprende, é capacitado a perceber, a identificar, intervir e prevenir o desenvolvimento do comportamento agressivo. Então, o professor, quando ele é capacitado, ele leva para a sua sala de aula. Nós trabalhamos com tutorias. A escola é dividida, cada sala de aula ela pertence a um tutor, que é um professor responsável por aquela sala, onde ele disponibiliza espaços, uma vez por semana, para que as crianças, para que os jovens, os adolescentes, falem dos seus sentimentos, das suas emoções, e sempre acompanhado de um texto, de uma história, de uma parábola, de uma estratégia que já foi, logicamente, preparada para aquele dia, onde a criança, através do texto, ela vai interiorizando valores. Então, há discussão, há reflexão, especialmente a respeito das situações problema que surge no dia a dia da sala de aula. E assim, então, as crianças conseguem estar falando do que lhe acontece e encontram soluções em conjunto. Então, essa é a estratégia em sala de aula. Temos também as estratégias individuais com as crianças envolvidas, tanto as vítimas como os agressores, onde o professor também ele é preparado para estar fazendo essa entrevista pessoal, onde o professor ele consegue estar chegando até esse aluno vítima, até esse aluno agressor, e encontrando saídas para essa situação
de comportamento agressivo ou de vitimização. Também, no programa Educar a Paz, a cada 15 dias, os pais vêm até a escola, mas é lógico, não são todos os pais, né, a minoria, mas para nós o que é importante é que realmente eles venham até a escola, que participam dos programas desenvolvidos, das ações desenvolvidas pela escola. Então, nós trabalhamos também com a escola de pais, onde o pai aprende a lidar com as situações, não só da escola, mas também de dentro da sua casa. E trabalhamos também com os projetos solidários, em prol da comunidade onde a escola está inserida. Então, o programa Educar para a Paz é um programa completo, onde não só os profissionais que trabalham na escola participam, não somente os alunos, mas também os pais e a comunidade. Então, pensando nisso, é que nós acreditamos que é possível construir um ambiente de paz na escola. Agora, se cada escola trabalhasse envolvendo toda a sua comunidade, então a gente vai formando, né, comunidades onde estão trabalhando a paz e levando essa paz à sociedade. E aí nós acreditamos que podemos estar mudando, que podemos estar construindo um futuro muito melhor e um futuro mais pacífico. Bem, também nós trabalhamos através da pós-graduação, temos cursos de pós-graduação, onde formamos pesquisadores, onde formamos grupos que estão desenvolvendo programas, desenvolvendo material didático para trabalhar com o fenômeno bullying. E, através das capacitações que levamos até as escolas, nós trabalhamos, sim, o fenômeno bullying, onde o professor aprende a lidar com essa situação de agressividade, de violência, o programa Educar para a Paz, mas também o programa, a capacitação está voltada à saúde emocional do professor e também ao controle do estresse, por acreditarmos que um indivíduo sadio, ele educa crianças sadias, e um indivíduo doentio, logicamente, ele vai estar ensinando, ele vai estar educando crianças adoecidas. Então, pensando nisso, é que trabalhamos a saúde emocional para que o professor também possa trabalhar a saúde emocional das suas crianças, dos seus alunos. Então, a nossa meta é essa, nossa missão é estar levando cada vez mais, conscientizando as pessoas, os profissionais, os familiares, quanto a esse fenômeno e também quanto às suas consequências e quanto ao programa Educar para a Paz. Porque se as famílias desenvolvessem, né, se elas desenvolvessem a solidariedade entre seus membros, a tolerância, o respeito, o amor, nós podemos, então, acreditar que as crianças levam essa aprendizagem, esse modelo educativo para as escolas. E o que nós percebemos é o contrário. A criança está ilhada pela violência, não só da família, mas também daquilo que ela aprende nos meios de comunicação, especialmente através de filmes, na internet, nos jogos de computador, nos jogos de videogame, onde a violência, a ação, a agressão se faz presente. E convivendo com esse tipo de estímulo no dia a dia, ela tende a levar para os seus relacionamentos interpessoais. Então, realmente, a paz é essa necessidade que estamos vivenciando, né? E é possível construir um mundo de paz, desde que as pessoas se comprometam, que elas se empenham, e a paz deve começar por cada um de nós, porque se não tivermos a paz, como que nós vamos estar ensinando as crianças, os nossos filhos, os nossos alunos, nossos colegas de trabalho, no ambiente que vivemos, se não a temos? Temos tempo ainda? Pouquinho. Bem, então eu vou estar só contando uma história para vocês, e depois a gente vai estar abrindo para as perguntas, né? Um certo dia, um almiscareiro, um servídeo, ele correndo de um lado por outro, e de um dado momento ele sente um aroma muito agradável no ar. E ele procura por todos os lados saber de onde vem esse perfume.
e corre montanhas e desfiladeiros, até que ele cai num rochedo e bate e se fere gravemente. E no seu último suspiro, ele consegue sentir que um líquido escorre por seu corpo. E ele lambe esse líquido e percebe que esse perfume vem de dentro dele, da sua bolsa abdominal. E ele suspira e falece. E eu gostaria que a gente refletisse sobre essa pequena história. Quantos de nós buscamos a vida inteira um mundo de paz, um ambiente de paz, e buscamos e corremos e tentamos encontrá-la por toda parte, nas pessoas, no ambiente de trabalho, na sociedade, quando, na verdade, esse perfume, esse aroma da paz está dentro de cada um de nós. E que basta a gente entender, basta a gente encontrar essa paz para que possamos, então, irradiá-la por todos os lugares por onde a gente passar. Então, é pensando nessa história, é refletindo sobre ela, que eu convido a cada um de vocês para que sejam multiplicadores da paz, para que o seu perfume de paz exale por onde você passar, seja na escola, seja na sua família, seja no seu local de trabalho, seja na comunidade, no condomínio, no bairro onde você mora, na sua cidade. Então, eu convido a todos para que sejam multiplicadores, porque o que nós estamos precisando é de pessoas que realmente falem a linguagem da paz, pessoas que buscam construir um mundo de paz. Então, acreditamos que há essa possibilidade. Basta trazer de dentro de cada um de nós esse perfume da paz. Obrigada. Bem, gente, está abertas as perguntas. Eu gostaria de dizer que tem 2 microfones. Eu insisto que tem que se fazer no microfone para que seja gravado. Eu queria fazer a primeira, pode? Eu queria primeiro saber a média de idade das crianças pesquisadas, se chega à adolescência ou são menores. E depois que você falasse também um pouquinho sobre essa preparação do professor. Bom, em todo o mundo, os índices de bullying é de 5% a 35% na idade escolar. Isso, crianças de ensino primário e secundário. Nas pesquisas que realizamos, como eu disse, são crianças de primeira até o ensino médio, então de 7 a 18 anos. Existe uma idade específica onde realmente esse comportamento ele incide com mais intensidade. Seriam crianças de 4ª a 8ª série. O que antes eram crianças de 5ª a 8ª série, agora essa idade de escolaridade vem rebaixando. Nós encontramos mesmo o grau de intensidade de 4ª até 8ª. E encontramos, como eu disse, o fenômeno desde criancinhas de 3, 4 anos. Na primeira série, são crianças que sofrem mais ainda vitimização por parte de garotos maiores, da 3ª e da 4ª. E o que é bem interessante, eu acho que vocês vão estar perguntando depois, se incide mais entre meninas e meninos, né? Vamos deixar para depois essa pergunta. E com relação à preparação dos professores? Em relação à preparação dos professores, então os professores que podem, a escola que pode oferecer cursos de capacitação, nós estamos aí para estar capacitando, temos uma equipe formada com supervisão psicológica, então é formada por psicólogos, por pedagogos, por multiprofissionais que podem estar indo nas escolas e capacitar. Agora, as escolas que não têm essa condição, não têm capacitadores, no livro Fenômeno Bullying, que traz o programa Educar para a Paz na íntegra, a escola poderá desenvolvê-lo e capacitando os seus profissionais. A direção da escola lidera o programa e capacita os seus profissionais. Só como informação para as pessoas que estão assistindo, nós, quem? Você fala sempre nós. A equipe, nossa equipe. Pois é, como contatar? Como contatar a nossa equipe. O telefone é 61-361-4853. E o e-mail é cleofante, sem acento, @hotmail.com. Depois eu acho que o pessoal da TV Câmara coloca aí no lettering.
Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Cleide Bezerra. Dá para ouvir? Tá. Meu nome é Cleide Bezerra, sou professora de Sociologia da Educação da faculdade, de algumas faculdades, né? E gostaria de fazer um comentário e, ao mesmo tempo, fazer uma questão. É porque a gente vive numa sociedade autoritária e a escola reflete o autoritarismo dessa sociedade. E, citando o Roberto da Mata, ele diz que a gente é resultado de uma tradição, que é a tradição de uma sociedade fortemente hierarquizada, onde o nome, onde o patrimônio do nome tem mais importância do que qualquer outro tipo de relação, ou qualquer outro símbolo, né? Ele até cita uma frase emblemática de que a gente conhece muito bem, e ela está incrustada nas nossas relações, que é aquela frase que a gente costuma ouvir cotidianamente: você sabe com quem está falando? Né? Que reflete exatamente o autoritarismo da nossa sociedade e, por conseguinte, da nossa escola. Então, na realidade, eu pergunto, essa proposta de construção da paz via a identificação e a luta contra o fenômeno do bullying não requer uma escola de estrutura flexível e, de certa forma, uma escola com um universo de relações democráticas e não democratistas. E, além do que, eu também sugiro o seguinte: não requer também uma mudança de mentalidade dos atores envolvidos nesse contexto de escola, no sentido de se disporem a romper com essas estruturas autoritárias, de certo modo, elas próprias se repensarem. Porque, antes mesmo da gente vir para cá, estava-se uma discussão anterior dentro da nossa própria sala de aula, de que isso aqui, por exemplo, seria uma proposta de professor que não gostaria de dar aula. Vir para cá. Né? Então, essa proposta de professor que não quer dar aula, quando, na realidade, o próprio professor entende que isso aqui é muito mais valoroso do que uma aula, do que daquela aula escrita no quadro de giz, né? E aquela aula falada dentro daquele restrito. Não reflete o autoritarismo e a pouca disposição das pessoas lutarem para se abrir para um mundo que é necessário ser construído, que é o mundo da paz, o mundo do conhecimento, inclusive para estabelecer novas relações e vivenciar a sociedade do conhecimento? Gostaria da sua opinião. Realmente, a sua colocação, eu não considero nem como uma pergunta. Você, para mim, fez uma colocação, e uma excelente colocação. Acreditamos, sim, que há necessidade de uma mudança de mentalidade. Quem diria que fôssemos, hoje, defensoras de uma contracultura de paz, quando, na verdade, essa cultura de paz deveria estar arraigada no comportamento de todos nós. Então, houve uma inversão, uma crise de valores, né? Ou até mesmo uma ausência de valores, e que requer um repensar sobre as relações interpessoais. Porque o bullying ele não acontece somente nas escolas, ele acontece nas famílias, no local de trabalho especialmente, nos asilos, nas prisões, nas forças armadas, nos condomínios, em suma, onde existem relações interpessoais. Então, realmente, nós temos que estar repensando as nossas relações, como como introduzir a paz nessas relações. Agora, quanto ao aspecto de ser professores que não querem fazer nada, né? Querem aí estar matando aula, é uma questão de mentalidade, uma questão de visão da pessoa que deve ter feito esse comentário. E o que é mais importante? Ensinar os nossos alunos a serem pessoas, ou ensiná-los apenas o conteúdo, a nossa disciplina, e não está contribuindo para uma mudança social. Cabe a cada um definir, né, decidir o que é mais importante. Eu fico com a opção de que temos que aproveitar os espaços para discussão, e quando você fala do nome, o nome é muito importante. E as vítimas de bullying, quando são ridicularizadas, quando são apelidadas de maneira pejorativa,
E as vítimas de bullying, quando são apelidadas pejorativamente, e quando esse apelido ele extrapola e uma sociedade toda está chamando esse indivíduo por esse apelido que ele não gosta, ele acaba perdendo o seu nome. E é neste momento que ideias de vingança vai acompanhando esse indivíduo até que chega um momento que ele vai até a escola armado e ele quer matar, na verdade, a escola e não os seus colegas. Ele precisa reaver o seu nome, porque foi ali na escola que ele perdeu, foi ali que ele sofreu. Então, realmente, o nome faz a diferença. O nome, ele está aqui dentro de cada um de nós. E se você perde, você tem que recuperar ele. Desculpa, é ridículo, mas foi meu celular, viu? Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou policial civil já há 20 anos e sou coordenador coordenador geral de um programa aqui de Brasília, o Esporte à Meia-Noite, e coordenador adjunto de um projeto chamado Picasso Não Pichava, que foram criados aqui no Distrito Federal desde 1999. E nós constatamos, em 99, a gente não ouvia falar sobre bullying nem nada. E nós começamos a fazer esse trabalho inicial, os 6 primeiros meses do projeto, por exemplo, o Picasso Não Pichava, foi para identificar gangues e saber o que ocorria dentro das escolas, dessas questões de gangues de pichadores. E descobrimos realmente que elas eram criadas dentro da escola e que as pessoas, os jovens que criavam essas gangues, foram vítimas de algum tipo de agressão e elas criavam para se defender. E depois esses líderes dessas gangues, eles alistavam outros jovens que são vítimas de agressões dentro da escola. E eu, lendo aqui até o inicial do livro, aqui, a apresentação, demonstra que realmente seria a raiz da criação das gangues, seria o bullying, uma das raízes, né? Eu queria que a senhora comentasse isso, se isso é real mesmo, que a questão da gangue. Ontem, por exemplo, ocorreu um fato lamentável no Bandeirante, um jovem de 16 anos matou outro na frente de uma escola particular, briga de gangue de pichadores. E também outra questão que eu queria colocar, a questão dos pais, porque às vezes a gente faz esse projeto, esse programa dentro da escola, e observa que na casa ocorre alguns pais desestruturados, que a gente fala muito, as pessoas perguntam o que leva um jovem a se envolver e tal. A gente fala assim, tem muitos pais que ainda não deixaram de ser filhos, não estão preparados para serem pais. Como é que é o programa também para atuar dentro em relação aos pais, nas casas dos jovens? Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria assim, de parabenizá-lo pelo projeto. Eu, outro dia, tive conhecimento, vi na televisão, não sei se era você que estava dando uma entrevista, falando desse projeto, o Esporte à Meia-Noite, né? E é muito interessante para tirar essas crianças da rua. E dentro do programa Educar para a Paz, nós também temos como estratégias o incentivo, a canalização do comportamento agressivo, violento da criança para o esporte, para a cultura, principalmente para o teatro, para a dança, etc. E quando você diz da formação de gangues, realmente o bullying está no âmago da formação de gangues, porque alunos se unem, então formam os grupos, que nós chamamos de gangues, para hostilizar, para perseguir, para humilhar, para ameaçar, para realmente maltratar, desempenhar todo esse comportamento intimidatório contra aquele indivíduo indefeso, frágil, passivo, submisso e que não tem habilidades para se defender, então não tem assertividade. Agora, como que os pais poderão participar? No programa Educar para a Paz, nós mostramos como estratégias grupos de pais solidários, que vêm até a escola, vêm participar do programa, vêm também desempenhar determinadas atividades, especialmente na escola de pais, nesse encontro quinzenal, onde eles aprendem, a gente sugere, né? E é uma aprendizagem de algumas fórmulas para que eduquem os filhos, principalmente através do diálogo, da compreensão, estarem acessivos para que a criança possa falar do que está acontecendo na escola. Porque muitas vezes, aliás, a maioria das crianças vítimas de bullying, elas não denunciam os seus agressores, elas não contam para os seus pais, para os seus familiares, para os professores, o que está acontecendo. E por alguns motivos. O primeiro, porque se ela conta, elas têm medo de sofrer represálias, porque o grupo, essa gangue, ameaça. Se você contar, você apanha ou você está morto, essa é a linguagem que eles usam. Então, a criança não conta por temer represálias, por sentir vergonha, como ela vai dizer que ela está apanhando na escola, que ela está sendo vitimizada, que ela está sendo ameaçada, seria uma confissão de fraqueza.
E um outro motivo que a criança também não conta é porque ela teme que surja violências maiores ainda. Não é raro mãe ou pai que vai até a escola tirar satisfação com o agressor do filho, que segura o filho, às vezes uma criança pequenina, lá na saída da escola, segura, chacoalha o braço, ameaça que vai bater, quando não segura para a criança, para o seu filho, que não tem essa capacidade, essa habilidade, para devolver para o seu agressor, às vezes, a surra que levou, o tapa que levou. Então, acaba virando assim algo ainda maior, porque atrás dessa criança existe também uma família. Então, a criança teme muito em contar, em denunciar os seus agressores. Agora, como fazer dentro, nos lares, né? Como fazer isso? Agora, a escola, como ela chega até os lares? Tem como o professor, a direção, o coordenador ir à casa da criança? Intervir na família, na criação dos filhos? Isso é impossível. O que nós podemos, sim, é nessa escola, nesse encontro de pais, na escola de pais, dar opções, dar sugestões para que eles possam, então, estar aplicando dentro de casa. Essas sugestões nada mais são do que realmente ensinar a criança habilidades de defesa, de assertividade, a observarem as relações da criança, a observar melhor o comportamento dos filhos, especialmente quando a criança, o agressor, na sua dominação, ele furta material, ele faz a criança entregar material e chega em casa e fala que ganhou. Ah, me deram tal coisa. Então, a família tem que estar sempre atenta, ninguém fica dando presente todos os dias. Cléo, você pode dar um exemplo disso, uma família, por exemplo, que sofreu isso e que você presenciou? Posso? De vítima, você fala? Vítima. Bom, tem inúmeros casos que eu poderia estar contando para vocês, mas eu vou estar contando um. Em Campinas, eu estava dando uma palestra, um mês mais ou menos, pouco mais, e recebi um e-mail, aliás, vários e-mails de pessoas que assistiram o programa televisivo, falando sobre o bullying, e o pai conta uma triste história. O seu filho hoje, um jovem de 19 anos, que não conseguiu superar os traumas adquiridos pela vitimização do bullying, onde ele era submetido a maus tratos pelos seus colegas. Essa criança era trancada dentro da sala de aula na hora do recreio, essa criança era empurrada escada abaixo, essa criança apanhava todos os dias, essa criança, no banheiro, ela era submetida a situações horrorosas, tanto é que ele passou a não ir mais no banheiro da escola, temendo que algo de ruim lhe acontecesse. E hoje, com 19 anos, cursando a faculdade, ele não vai ao banheiro da faculdade. E como consequência dessa não superação, ele desenvolveu o transtorno obsessivo-compulsivo TOC. E é algo assim muito difícil de estar superando mesmo com um atendimento psicoterápico. Então, veja, esse é um dos exemplos. Outro exemplo que eu poderia estar dando é de uma adolescente que estudava numa escola de São Paulo, numa escola de bairro da classe alta, uma escola muito famosa no Morumbi, e por usar o cabelo muito curtinho, né, acabou recebendo o apelido de sapatão. E a menina não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela queria se aproximar das colegas, uma adolescente, isso com uma adolescente de 15 anos, ela queria se aproximar das colegas e todos viravam as costas, ninguém a aceitava no grupo. E quando ela foi perceber, ela só soube desse envolvimento, porque a exclusão ela já sabia, as meninas organizavam festas, a convidavam, quando ela chegava na festa não existia festa. Convidavam para shopping, para cinema, elas não iam, e às vezes em outro local ligava no celular e morria de dar risada da situação que ela ficou, de constrangimento. E ela só teve conhecimento, então, do fato principal, do motivo principal dessa exclusão, quando num belo dia ela chega na escola, está o seu nome pichado no muro, e do lado um traço de igual a sapatão. Então, aí que ela caiu em si, e percebeu por que todos estavam evitando, porque todos excluíram. E realmente ela entrou numa crise bem séria, foi transferida, a família transferiu de escola e até hoje ela continua fazendo tratamento. Então são casos assim que
são tristes, são trágicos. Um que foi anunciado no ano passado, vários meios de comunicação, uma criança que desapareceu da escola com 11 anos de idade. Ela morava em Natal, se mudou para Recife e ali ela sofria apelidos, sofria perseguição, porque ela tinha um sotaque diferente, porque ela tinha uma condição um pouquinho melhor que os demais. Então, eles batiam nesse menino todo dia, todo dia, todo dia. E não suportando esse sofrimento, no período antes de entrar na escola, no dia que ele desapareceu, ele apanhou de manhã dos seus agressores, entrou para a escola, certamente foi ameaçado e não aguentou. Deu 10h30, ele saiu correndo. A última vez que ouviram foi quando atravessou correndo o pátio da escola e sumiu. Ninguém sabe desse menino até hoje. Encontraram um corpo semelhante, fizeram os exames, mas não constatou que realmente era o corpo dele. Então, o que teria acontecido com esse menino? Por que desapareceu? Será que o transtorno psicológico foi tão grande que ele perdeu até mesmo a sua identidade, nem sabe quem é? Ou será que algo pior, esse grupo de agressores, vendo que não tinha saída, que poderiam ser descobertos, às vezes fizeram ainda uma maldade maior? Ninguém sabe. Então, são crianças assim, nas minhas pesquisas eu identifiquei crianças que eram obrigadas a comer, como eu disse, o menininho de primeira série a comer grama, outros que eram obrigados a posar de cachorrinho e andar na hora do recreio de 4, e todo mundo dava risada sem saber o que estava acontecendo. E achando, os adultos pensando que eram brincadeiras próprias da idade. Então, o bullying realmente é algo difícil de identificar, porque nós acreditamos que é brincadeira. É brincadeira, assim, quando todos se divertem, é muito engraçado. Agora, quando vários se divertem e um sofre, então isso é violência. Nós temos que arregaçar as mangas, nos unirmos e sair à luta e ensinar se queremos construir um mundo melhor. Cabe a nós essa responsabilidade e não comodamente esperar que isso vai acontecer dos órgãos superiores. Está na hora da gente acordar e buscar chamar a responsabilidade para si e fazer aquilo que cabe a cada um de nós como seres humanos. E isso é possível, claro. Muito obrigado. Até a próxima. Vai longe. E a música? Não tem telão.